Elivaldo Barbosa, que já está aqui para a gente conferir o nosso Sextou Político. Bom dia. Gostei do Sextou Político, Aline. Sextou Político. Você deu. Vamos lá falar sobre a corrida pela sucessão na Prefeitura de Teresina e os desentendimentos ou, quem sabe, desalinhamento, né, entre PSDB e União Brasil. Olha, Aline, ontem eu tive um novo encontro com o tucano Luciano Nunes para dar uma atualizada sobre a estratégia do PSDB, considerando aí 3 tendências no partido, e já eu falo dessas 3 tendências. Luciano Nunes informou que a relação com a União Brasil e o ex-prefeito Silvio Mendes não está mais assim tão presente na agenda. Considera agora a página virada e espera atitudes. O que está no foco do tucano é a consistência do projeto de candidatura própria à prefeitura da capital. O que foi dito, o que foi feito. Política é feito não só com palavras, mas é necessário ter gestos, ações, e tem coisas que só o tempo é capaz de resolver. O tempo do PSDB hoje, o nosso foco é a candidatura própria do PSDB. E é nisso que nós estamos debruçados, determinados a apresentar uma proposta, um projeto alternativo para a cidade de Teresina. Não só de reconstrução do que foi perdido, mas de preparar a cidade para o futuro e discutir temas como saúde, educação, transporte coletivo, limpeza pública e outros temas que são urgentes, né? O meio ambiente, a questão da saúde mental é uma questão seríssima que tem que ser discutida e preparar a cidade para o futuro. Então, o PSDB está firme aqui na sua posição de manutenção da candidatura própria para a cidade de Teresina em 2024. Tendências, né? Que tendências são essas? Olha, eu diria que são 3 tendências, de fato, que gravitam em torno da estratégia eleitoral para os tucanos teresinenses. Uma manifestada pelo presidente estadual, ele mesmo é o porta-voz dessa tendência, que é a da candidatura própria, Aline. O PSDB, com o candidato próprio, o candidato à prefeitura da capital é Luciano Nunes, que trabalha aí para viabilizar eleitoralmente esse projeto para 2024 na capital. A outra tendência é manifestada assim abertamente e até tem causado um certo desconforto na relação com a direção estadual, que é a bancada municipal, os vereadores Edson Mello e Paulo Lopes, já manifestando claramente o interesse de levar o PSDB para uma aliança com Silvio Mendes, o ex-prefeito Silvio Mendes. Essa manifestação é clara, é bem nítida. E esse segmento é que comanda o PSDB no município. E há um outro admitido por Luciano Nunes, que tem mesmo um segmento no PSDB que é para uma aliança com o PT. É um segmento que aponta e defende essa aliança, esse entendimento com o PT, a ponto de se colocar até a seguinte alternativa. Silvio Mendes ou PT, e esse segmento não quer saber de aliança com a União Brasil e faz a opção nítida para uma adesão a Fábio Novo ou a estratégia do PT ou da base aliada ao governo do Estado. Sim, e diante dessas 3 tendências, um partido que está, eu diria, tão desidratado, tão reduzido na sua estrutura, o que vai fazer para definir essa situação toda? O Diretório Nacional é quem deve dar a palavra final ou a orientação final. Talvez a palavra final seja uma expressão muito forte, mas a orientação final. O Diretório Nacional, como de vários partidos, em cidades com acima de 200 mil eleitores, em capitais, por exemplo, sempre a decisão do Diretório Municipal, ela passa pelo crivo do Diretório Estadual e termina na direção estadual. Foi assim com o PT, por exemplo, para a definição da candidatura própria em Teresina. O martelo foi batido lá em cima, lá em São Paulo, na direção nacional do PT. Com o PSDB, será da mesma forma. E, pelo menos a princípio, a ideia mais simpática da direcional, a recomendação básica é que o PSDB lance candidaturas próprias nas cidades maiores, nas capitais, e considerando Teresina pela tradição, pelo legado administrativo que ela ainda tem. Tá certo. Vamos falar aqui do governo do estado, mais uma viagem do governador Rafael Fonteles, dessa vez vai para a Europa, né? Verdade. E Temístocles Sampaio Filho assume mais uma vez o governo. Já assumiu ontem, inclusive, numa cerimônia rápida, simples, no Palácio de Karnak. Foi uma transmissão de cargo. É a 5ª viagem internacional do governador Rafael Fonteles este ano, ou seja, no primeiro ano de governo, ele já foi 5 vezes ao exterior. A última naquela viagem ao Japão, China,
agora recentemente. Agora ele inicia hoje uma viagem para a Bélgica, Croácia e termina em Portugal até o dia 24. Aí a cerimônia de transmissão de cargo, pela 5ª vez no mesmo ano, o vice assume interinamente o governo. Raro isso, acho que nunca aconteceu. Eu não me lembro disso ter acontecido. Seguramente antes. Nunca aconteceu. Mas isso é justificado. Há até críticas, que o governador está viajando demais, tá, não sei o quê e tal, mas há até críticas sobre essas agendas internacionais do governador Rafael Fonteles. Mas também há consistentes argumentos justificando essas missões internacionais. Agora mesmo, por exemplo, o governador e a comitiva, que tem Vitor Hugo como diretor da Invest Piauí, como integrante da missão internacional, passa por Bruxelas, na Bélgica, onde participa de um evento relacionado a hidrogênio verde, onde protocolos serão firmados para, por exemplo, a instalação de um parque de hidrogênio verde no Piauí para a produção do combustível hidrogênio verde lá na ZPE de Parnaíba, inclusive já com a assinatura ontem de uma licença ambiental prévia para esse empreendimento que prevê investimentos estimados em 100 bilhões de reais. O governador vai conhecer na Croácia um terminal portuário, e a comitiva, obviamente, portuário relacionado à importação para o país europeu de hidrogênio verde. Exige todo um cuidado, toda uma logística para isso. E termina a missão em Portugal, onde o Piauí vai expor para empresários portugueses as potencialidades turísticas do estado para despertar também este segmento importante para a economia regional. Aline. Vamos ver o que o governador Rafael Fonteles falou sobre essa missão. A gente teve um probleminha aqui no áudio, mas enfim, essa é a agenda. E eu queria entender o seguinte: 2024 promete uma agenda internacional intensa como a de 2023? Pelas palavras do governador, sim. Ele afirmou que essa agenda, esse estilo de trabalho vai até se intensificar até o final do governo. Porque qual é a ideia que o governador defende e tem posto em prática? É de inserir o Piauí nesse processo de econômico mundial, globalizado. E aí, para identificar mercados, comércios, atrair investimentos em áreas tão nobres como, por exemplo, a produção do hidrogênio verde, que ainda é considerado o combustível do futuro, energias renováveis, ficar só no estado ou no Brasil é muito pouco. Então, não só o governador do Piauí, mas vários governadores também mantêm assim, agendas permanentes no exterior. Então, esse estilo de governar, inclusive com escritórios nos Estados Unidos, na Europa e até na Ásia já instalados, serão assim motivos de missões constantes do governador e auxiliares mais próximos em áreas, sobretudo, da atração de investimentos e de parcerias internacionais. O objetivo, né, ele sempre fala sobre isso, atrair esses investimentos para que o Piauí consiga produzir seus próprios recursos, sem depender tanto do governo federal como que acontece hoje. Até porque, se for depender do governo federal, é porque são parceiros. Mas é que não tem instrumentos, inclusive orçamentários, para isso, né? Então é preciso dar esse salto. A relação com o governo federal é importantíssima, esse intercâmbio, essa identidade, inclusive política, governo do governo federal alinhados. Isso é muito importante para o Piauí. E isso deve surtir efeito para recursos e tudo mais. Agora, não pode ficar só nisso, ou então da bancada, por mais aguerrida que seja, por mais empenhada que seja, mas o Estado não pode se guiar o seu processo de desenvolvimento com emendas de bancada ao orçamento da União. Não pode, se for, não vai para lugar nenhum. Então, essa é a estratégia do governo do Estado, defendida e posta em prática. Agora, a expectativa também é legítima da população, da sociedade, das forças políticas também, que é o quê? De aguardar resultados efetivos. E isso aí vai ser cobrado também, resultados efetivos, consequências para o desenvolvimento econômico dessas viagens, dessas missões internacionais que o governador lidera. Agora, só este ano foram 5. Em 3 continentes, né? na Ásia, na Europa e na América do Norte. Então, resultados também, e é natural que sejam cobrados em relação ao futuro do porto, à exploração, ao desenvolvimento do agronegócio, do turismo. Então, são segmentos que o Piauí tem tudo para dar esse salto e o governo vem fazendo esse esforço através dessa estratégia. Aline. Falando em resultados, né, indicadores, hoje, apesar da viagem do governador, vai ser anunciado daqui a pouquinho
o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, mas com um pouco de atraso, né? 2021 ainda. Sempre assim, né? Sempre o PIB ele é divulgado com um pouco de atraso. Olha, foi até bom você falar esse assunto, porque é exatamente para reverter, por mais animadora que seja a avaliação dos técnicos que vão divulgar daqui a pouco, às 10 horas, no auditório, lá no Tribunal de Contas do Estado, os números do Produto Interno Bruto referente a 2021, vou mostrar lá que houve uma evolução, que tem um comportamento em alguns setores mais, outros menos, mas mesmo assim, o PIB do Piauí é um dos mais baixos do Brasil. Então, é a estratégia para desenvolver a economia que faz elevar esse indicador importante. Então, isso mostra exatamente a necessidade de apostar em políticas que incrementem a atividade econômica do Estado. Daqui a pouco, com o comando do secretário do Planejamento, Washington Bonfim, o governo do Estado, em parceria com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vão anunciar os números do Produto Interno Bruto, que são aquelas atividades econômicas que geram riqueza para o estado do Piauí, e vamos aguardar como foi o comportamento do Piauí em 2021. Em 2021, um ano ainda sob o forte efeito da pandemia. Só uma saideira para a gente? Olha, para a gente não perder o gostinho de eleição, nós vamos acompanhar, assim, com muita expectativa, Aline, no final de semana, de camarote, acompanhando, vai ser uma repercussão mundial, a eleição da Argentina, Aline. Sim, é importante que nós brasileiros saibamos o que está acontecendo por lá também. Nós temos todo o interesse, a Argentina é um grande parceiro comercial nosso. Terceiro maior parceiro comercial, e essa parceria comercial está posta à prova nessa eleição. Nunca uma campanha o Brasil se envolveu tanto em relação às candidaturas que estão lá disputando o poder e também as consequências aqui no Brasil. O ultradireitista Javier Milei disputa o poder na Argentina com o atual ministro Sérgio Massa. Então é uma situação bem assim, atípica até da disputa eleitoral lá. No primeiro turno, Sérgio Massa venceu e venceu bem. Javier Milei era o favorito, ficou atrás, mas foi para o segundo turno. Conseguiu apoio, ficou lá em terceiro lugar, apoiou, reforçou o palanque. O ultradireitista deu uma mudada um pouco aí no discurso, que ele era muito radical em relação ao Brasil, e privatizar tudo, toda a economia. Foi um discurso muito radical, ele deu uma amenizada para tentar reconquistar o eleitor e se tornar competitivo no segundo turno. Chegaram empatados tecnicamente, com uma ligeira vantagem para o peronista Sérgio Massa. Olha, essa eleição vai dar o que falar, vamos acompanhar com muita atenção. Na segunda a gente vai trazer o resultado, então. Combinado, então, vai ser um dos pontos do ponto de vista. Do ponto de vista. Tá legal. Muito obrigada, querido, bom fim de semana para você. Você também, Aline, até lá.